Com 81 votos, a chapa União e Força foi eleita nesta segunda-feira, ou seja, ontem, para conduzir os trabalhos da Associação dos Municípios Alagoanos. Para o biênio 2021-2022, o prefeito de Cacimbias, Hugo Vanderlei, foi escolhido como presidente e o prefeito de Maragogi, Fernando Sérgio Lira, como vice. A eleição também já definiu a direção de 2023-2024, com a prefeita de Feliz Deserto, Rosiana Beltrão, na presidência e a prefeita de Senador Rui Palmeira, Jeane Moura, como vice-presidente. A gente continua falando sobre os municípios, né? É que a gente, agora, na virada do ano, após as eleições municipais, muitos municípios aqui do nosso estado vêm procurando, inclusive, o Ministério Público de Contas, falando que está em situação de emergência exatamente pela falta de transição de governo. Quem vai conversar com a gente sobre isso é Gustavo Santos, ele que é procurador-geral do Ministério Público de Contas aqui do nosso estado e vai nos passar mais informações a respeito disso. Gustavo, muito bom dia para você. É uma situação crítica aqui no nosso estado que, pelo visto, se repete a cada 4 anos. Bom dia. Bom dia, Paulane. Bom dia a todos. É verdade, uma situação que não é novidade, infelizmente. De 4 em 4 anos, nós, na nossa experiência, a gente sempre acompanha muita dificuldade, tanto na transição quanto na posse dos prefeitos ou prefeitas eleitos, porque alguns gestores entram no dia 1º de janeiro sem saber nada da situação do município. Então, é uma situação, infelizmente, corriqueira no estado de Alagoas. Pois é, e olha que a gente tem visto, né, do ano passado para cá, o final do ano passado para cá, exatamente um trabalho bem ativo do Ministério Público de Contas, falando exatamente sobre a necessidade de se fazer essa transição entre as gestões do município. O que ocorre para que essa gestão não seja feita, essa transição? Agora, a situação desse ano foi mais complicada que a dos outros, né? Porque tivemos uma pandemia, a eleição ela foi postergada um pouco, né? E dificultou um pouco a transição nesse sentido, porque antes, no começo de outubro, já sabíamos quem eram os eleitos e quem perdeu. Esse ano foi peculiar, obviamente. Teve um tempo mais curtinho. Mas teve tempo, sim. Uhum. O tribunal tem uma resolução bem minuciosa sobre o que deve ter as comissões de transição, os documentos que devem compor, né? São documentos públicos que deveriam estar na transparência do município e que muitas vezes o município não tem transparência nenhuma também. E faltou também a prática da resolução, ou seja, de se criar uma comissão do lado do vencedor e do lado do perdedor, para que essa comissão pudesse trocar informações, de forma que o prefeito eleito ou prefeita tomassem posse no dia 1º de janeiro, sabendo da situação do município e também evitando que os serviços públicos essenciais, como saúde, coleta de lixo, fossem prejudicados. Mas, infelizmente, creio que, eu não tenho esse número, mas creio que houve muito pouco equipes de transição nos municípios de Alagoas. Pois é, a gente viu aqui, inclusive, no jornal Gazeta de Alagoas, no início do nosso programa, o último município que decretou situação de emergência exatamente por conta dessa situação foi o município de Ouro Branco. Então, de fato, é uma situação que a gente vê acontecer e tem visto acontecer sempre e que tem preocupado, de fato, o Ministério Público de Contas, né? Mas como que acontece se o prefeito que, de repente, vai assumir a gestão do município e ele percebe que está numa situação difícil exatamente pela omissão de documentos importantes da gestão passada, o que ele deve fazer? Primeiro, o prefeito ele deve tomar par da situação. Ele deve abrir um procedimento administrativo para apurar esses fatos, porque também ele é competente para isso. Não só os órgãos de controle, mas ele também é o principal interessado. Então, a gestão tem que fazer esse estudo e informar imediatamente aos órgãos de controle. Se a verba em questão for estadual, ele informa o Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas e Ministério Público Estadual. O Ministério Público Estadual está em toda a comarca com o promotor de justiça. Inclusive, o Ministério Público Estadual fez uma recomendação para todos os promotores investigarem isso para fazer valer a resolução do tribunal que trata de transição. Então, os promotores estão cientes dessa necessidade dessa dificuldade na gestão. Se a verba for federal, o prefeito também tem que fazer da mesma forma, agora só comunicando os órgãos que fiscalizam as verbas federais, que são basicamente a CGU, Controladoria Geral da União,
Ministério Público Federal e Tribunal de Contas da União. Muito bem. E se, por um acaso, o prefeito que está assumindo não acionar esses órgãos, não fizer esse procedimento, ele também pode responder? Sim, ele é o principal interessado e ele pode ser responsabilizado por omissão. Então, o prefeito ele tem que informar e, como eu disse, ele tem que investigar também. Ele não pode só informar os órgãos de controle e ficar. Ele tem que saber a real dimensão do que foi da dívida pública, né? Porque a gente vê muita queixa de prefeito que saiu e deixou folha de pagamento. Mas quem deve é o município, não é o prefeito. É o município que vai ter que pagar com a atual gestão. Então tem que se apurar o que é que houve, porque a lei veda que o prefeito que perdeu a eleição deixe dívidas sem ter saldo suficiente, porque ele não pode viabilizar, o prefeito que sai não pode viabilizar a administração futura. Então, o principal interessado é o gestor atual de se cercar de todas essas informações, atuar também, ele pode acionar a justiça e também informar os órgãos de controle. E olha só o quanto que isso é perigoso para o município, né? Até porque depois das eleições, muitos prefeitos, eles fazem esse primeiro ano de gestão do município com o orçamento do ano passado, que foi votado no ano passado pela gestão passada, pelos vereadores da gestão passada, e isso realmente dificulta ainda mais a situação dele. Isso, perfeito. O primeiro ano do mandato é o mais complicado, porque justamente ele, o eleito, ele vai trabalhar com orçamento feito na gestão anterior. E tem um detalhe, ele vai prestar contas, quem foi eleito, que tomou posse, ele vai prestar contas do anterior. Então, o ideal da transição é isso, para criar um clima de mão dupla entre quem saiu e quem entrou, porque faz parte da democracia a alternância de poder, é salutar. E para poder, no dia 30 de abril, vence a prestação de contas do exercício anterior, que era o prefeito anterior. Sim. Então, veja, como é que o prefeito novo vai prestar do anterior se ele não tem nenhuma informação? Então, cada situação aí dos municípios da Alagoana é uma, e o Ministério Público de Contas, Tribunal de Contas, nós estamos à disposição para dirimir qualquer questão. O prefeito da gestão anterior que está omitindo documentos, que está omitindo informações, que não está sendo transparente, que é obrigação de todo município, de toda a gestão do município, agir com transparência e ter os seus dados no portal da transparência, enfim. Mas o prefeito que está faltando com essa responsabilidade da gestão anterior, ele pode ser responsabilizado mesmo não estando mais à frente do município? Pode e deve, né? Porque o dever de transparência é um dever fundamental. Então, o prefeito que simplesmente some com toda a contabilidade do município, com todos os computadores, ele pode responder por improbidade administrativa, pode responder por crime e pode responder também tendo as contas julgadas irregulares pelo tribunal. Então, eles podem responder em várias esferas. Então, esse prefeito que está com alguma informação da gestão que encerrou, que ele repasse. Imediatamente ele repassa para o prefeito que tomou posse. Eu acho que no mais, né, Gustavo, cabe aos prefeitos terem um bom senso de que o município A, B ou C não pertence à família A, B ou C, não pertence ao prefeito, à pessoa de ninguém. O município é público, pertence ao povo e a gente precisa que simplesmente as pessoas que vão geri-lo façam a coisa direito, né? Você foi no ponto que eu queria falar também, que é isso. Alguns prefeitos se acham donos do município, então, quando eles perdem a eleição, eles simplesmente querem destruir toda a entidade. Então, isso é muito errado e isso vai ser combatido pelos órgãos de controle e isso não pode mais acontecer no estado de Alagoas. E o que fazer quando um município chega e está sem dinheiro na conta? Tem como ele gerir o município desse jeito? O que ele deve, como ele deve apurar o que é que houve. Existem os extratos bancários do município, está lá nos últimos dias do mandato, está lá o que saiu, né, o que foi gasto. Abrir essa investigação preliminar, porque o próprio município pode cobrar e passar imediatamente para os órgãos de controle, sob pena do prefeito que entrou também responder por omissão. Pois é, que é infelizmente que a gente tem visto, né? Gustavo, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. A gente volta a se encontrar em outra oportunidade. Eu é que agradeço, estaremos sempre à disposição. A gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para vocês. Não sai daí.